Olá, gente boa, estamos iniciando o Papo Dinâmico. É sempre uma alegria tê-lo aqui com a gente, mas acompanhe a gente também lá no canal da PUC TV Goiás no YouTube e do próprio programa Papo Dinâmico também tem o seu canal. Acompanhe a gente lá no YouTube e no perfil do programa Papo Dinâmico no Facebook, no Twitter, no Instagram. Hoje nós vamos falar de humanidades e vamos falar esse tema aqui com o professor doutor Romilson Martins Siqueira. Ele que é diretor da Escola de Formação de Professores em Humanidades da PUC Goiás. Boa noite, professor. Seja bem-vindo aqui no Papo Dinâmico. Boa noite, Daniel. Boa noite, telespectadores. Também vamos debater esse tema com a professora, não sei se é doutora. É doutora também, sim, professora? Sim. Professora doutora Rosimeire. A PUC está cheia de doutor, né? Professora Rosimeire Francisca Neves, ela que é coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Humanidades. Né? Núcleo de Ensino, pesquisa e extensão em humanidades. E humanidades, que é também um núcleo da Escola de Formação de Professores. Eles aqui que estão com um trabalho gigante dentro da universidade, de desenvolver não só na escola, não só no núcleo, mas em toda a universidade, essa perspectiva humanística, né, que é a PUC Goiás. Então vamos começar perguntando aqui para a professora Rosimeire. A senhora já começou a falar do núcleo. O que é esse núcleo de ensino, pesquisa e extensão em humanidades? Então, primeiramente, boa noite. Boa noite. Para nós é uma alegria estar aqui e falar do núcleo, né? Núcleo de ensino, pesquisa e extensão em humanidades. O núcleo, ele nasce dessa composição, com essa nova composição da universidade em escolas. E aí as disciplinas de teologia, de sociologia e filosofia se agruparam dentro desse NEP em humanidades, onde é trabalhado as disciplinas em todas as áreas, em todos os cursos, né? E nós temos como objetivo de levar a humanidades, de trabalhar essa humanidades em toda a PUC Goiás, também a missão e identidade da PUC Goiás. Pois é, o professor Romilson é pedagogo, né? Doutor em pedagogia, a sua graduação também é pedagogia? Graduação em pedagogia, mestrado e doutorado em educação. Essencialmente educação, né? Qual é o papel das ciências humanas no processo de humanização das pessoas, professor Romilson? Olha, professor Daniel, essa é uma pergunta muito importante, né? Assim, pensar a formação humana é pensá-la sempre na perspectiva integral. E a questão das ciências humanas, elas cumprem esse papel, né? Elas fazem aquilo que, de certa forma, é constitutivo deste ser humano, que é a relação de si com o outro, né? Nos espaços e tempos da sociedade. E aí o papel das ciências humanas é exatamente esclarecer que lugar, que tempo histórico e que condições sociais vive esse homem, até para ele se constituir na sua alteridade. Então, eu penso que as ciências sociais, elas cumprem o papel de desvelar o mundo, mas ao mesmo tempo também ser constitutivo do próprio sujeito, da própria pessoa em si. Pois é, a Escola de Formação de Professores e Humanidades, ela tem essas duas dimensões macros, digamos assim. Formação de professores com os diversos cursos, pedagogia, história, geografia, letras, filosofia, teologia e educação física, é verdade. Então, todas as licenciaturas, né, todos os cursos que formam professores fazem parte dessa dimensão aí de professores. E a humanidades é essa parte aí. Quer dizer, o NEP, ele tem essa missão de cuidar justamente toda essa dimensão de humanidades da escola? Então, a escola ela tem um duplo objeto de estudo, né? E trabalho. Ela trabalha com a perspectiva da formação de professores, então nós temos um projeto na universidade que trabalha a questão da formação de professores e temos um projeto dentro da própria escola que articula essa dimensão da formação humana, integral e humanística. E aí as disciplinas de filosofia, sociologia e teologia, elas cumprem esse papel de ser esclarecedora dessa realidade e ser luz nessa perspectiva formativa mais ampla, né? Então, nós não concebemos uma formação profissional desvinculada, por exemplo,
essa dimensão do que é o ser humano, de que olhar teológico esse ser humano tem para o mundo, sociológico, filosófico, porque isso é constitutivo da própria identidade de se perguntar como humano no mundo. Então, não dá para ser um profissional técnico ou um profissional pedagógico no campo da educação sem entender também do lado humano e das questões sociais que envolvem esse humano. Então, o NEP Humanidade, ele tem um lugar na escola de pensar os grandes temas, os grandes debates da sociedade, que envolvem a relação indivíduo e sociedade, mas, ao mesmo tempo, ela tem também o papel de ser diálogo com a universidade. Então, ele dialoga com toda a universidade, com todos os cursos, porque a gente entende que a universidade, portanto, a universidade católica, ela tem como identidade e missão ser formativa na perspectiva integral. Veja bem, eu estou fazendo a pergunta para um, para outro, mas vocês ficam à vontade para complementar e entrar se quiserem, né? Sim. E também se quiser perguntar um outro, também fica à vontade. O papo aqui é dinâmico, né? Em relação, veja bem, uma curiosidade que me ocorre agora. A gente vê aí as autoridades do governo federal, nesse momento, especialmente da área de educação, mover um movimento, desenvolver um movimento na direção da tecnização da educação, excluindo, por exemplo, do ensino médio, a sociologia, a psicologia e a filosofia. E aqui eu vejo que vocês estão fazendo um movimento na direção oposta, né? Na direção justamente de valorizar essas áreas de conhecimento e implementá-las em toda a universidade. Como é que vocês analisam essa postura do MEC? Começar, professora Rosa. Primeiramente, para nós, o próprio trabalho que estamos desenvolvendo e os que nós ainda vamos desenvolver, estamos em preparação, que é o Humanitas, o primeiro Humanitas, que ocorrerá no 5º Congresso de Ciência e Tecnologia, já vem totalmente em contramão dessa proposta do MEC, né? E porque nós estamos vindo com a sociologia, com a filosofia e com a teologia para levar, com vários temas, que vai levar esse aluno, esse jovem a pensar temas né, atuais e debater esses temas, conhecer esse jovem, dialogar com esse jovem, que não é só nosso jovem acadêmico, mas é também um jovem que está inserido na sociedade e que ele precisa ter clareza desses temas, de saber discutir com propriedade os temas, por exemplo, dos direitos humanos, saber discutir isso nas diversas áreas do conhecimento, nos diversos campos onde eles estão inseridos. Então, com isso, nós estamos, de fato, dando a esse jovem uma possibilidade que o próprio MEC está tirando, né? Essa possibilidade de dialogar, de discutir e de dar voz e vez a eles, né? Uma educação tecnicista, como parece sugerir aí as primeiras iniciativas do Ministério da Educação neste momento agora, histórico, é uma educação tecnicista, professor Romilson. É uma formação subserviente, uma formação que tende à subserviência, a importação, digamos assim, de conceito, de tecnologia. Isso é uma formação que visa formar uma sociedade dependente de outra? Então, professor Daniel, eu acho que esse tema é extremamente importante, né? É um tema da hora. E aí eu diria assim que a gente escreve a história na história, né? E aí eu gosto muito do Walter Benjamin, numa citação que ele diz: é preciso escrever a história contrapelo. Então, se a história caminha no processo de desvalorização das ciências sociais, o nosso movimento é de reescrever essa história no lado contrário, de dizer do outro lugar, né? Do lugar que a gente entende que, de fato, faz sentido e significado pensar a formação humana. E aí pensar uma sociologia, uma filosofia, uma teologia, contrapondo-se a uma formação técnica ou tecnicista, é um pontapé inicial para pensarmos um outro tipo de sujeito. Então, por que a filosofia incomoda o homem? Por que a sociologia incomoda o homem? Por que a teologia incomoda o homem? Porque essas áreas do conhecimento das ciências humanas interrogam e fazem questionamentos sobre a própria condição humana. E quando faz essa interrogação sobre a condição humana, ela questiona as condições materiais, as condições objetivas e as condições espirituais, né? Então, por exemplo, nós temos uma juventude hoje
extremamente conectada com o mundo virtual, mas extremamente ausente das relações humanas, afetivas, né, e sociais. Então, cada vez mais que a gente chama para aquilo que é o reconhecimento do humano, daquilo que é específico da dimensão do pensar, de ver o mundo, esse lugar é ocupado por uma outra lógica, um outro discurso tecnicista. Então, quando você me pergunta qual é o papel dessa política, dessa ideologia tecnicista e tecnológica na educação e nas políticas educacionais contemporâneas, é justamente uma outra forma de ver o mundo. É uma forma em que a técnica, que a razão, e é uma razão instrumental, não é aquela razão de Kant, né, que nos coloca para pensar o mundo ou interrogar, ou razão crítica, mas é uma razão instrumental, pragmática, utilitarista, em que o importante é aprender fazendo, aprender praticando, aprender de serviço. Se a gente foca nessas três dimensões, aprender fazendo, aprender praticando e serviço, a gente perde aquilo que é constitutivo do humano e as suas possibilidades de ver o mundo sobre outra lógica. O NEP tem um projeto, né, professor Rosimeire? Esse projeto ele está desdobrado em 4 bases, em 4 eixos, digamos assim. Primeiro, fé, ciência e vida. O que significa esse eixo? Esse eixo ele vem trabalhar a identidade dessa instituição, né? Sim. Então ele vem apresentar como é que a própria universidade, com a sua dimensão católica, né, como é que é isso, como é que o aluno, o nosso acadêmico, ele pode pensar dentro da ciência sem desvincular da fé e da vida. Então, passa por esse mas na viés. universidade tem muita gente que estuda aqui que não é católico. Que não é católico. Que não comunga da fé católica, nem evangélica, às vezes até ateu, né? E, bom, que gente que atenta à vida, a gente espera que não tenha, mas pelo menos em relação à fé e à ciência não há não é um objetivo de instrumentalização, não é isso? Não é catequizar, não é de forma alguma passar o catolicismo, mas é levar a um conhecimento integral dessa experiência individual de vida, e que a universidade, por meio da disciplina teologia, como outras também, mas principalmente pela disciplina teologia, que está inserida em todos os cursos da PUC, ele consiga refletir e ver essa relação. O que é a religião, o diálogo da religião, por exemplo, com a criação de bois, lá na zootecnia? Como é que é a criação, como é que é esse diálogo da fé, de entender a fé, a morte, com a enfermagem, estudando enfermagem? Então, são essas relações para entender o ser humano na sua integridade e como que se relacionar com isso. É muito importante, né, professor Romeu? Essa pessoa, um profissional, mesmo ele não acreditando, mas, por exemplo, um médico, por exemplo, é importante, mesmo ele sendo um ateu, é importante ele saber, ter conhecimento, né, dos valores, dos fundamentos das religiões, a fim de que ele possa ter um tratamento, uma abordagem adequada a uma pessoa que, de repente, tem um problema de saúde e o procura, mas é uma pessoa extremamente religiosa, não é isso? Eu acho que tem uma coisa importante desse debate, que é a questão da transcendência, né? Quer dizer, a questão da fé, a questão do acreditar em algo, seja ele qual for, nos permite pensar, por exemplo, o que nos move na compreensão desse mundo e nos faz acreditar em algumas coisas. O que nos move na compreensão de uma determinada espiritualidade, não estamos falando aqui de religião A, B ou C, mas de uma espiritualidade que nos move a pensar, por exemplo, a relação de alteridade com o outro, né? Porque a questão da alteridade é a relação da igualdade e da diferença com o outro, né? E aí a fé, a transcendência, a espiritualidade nos ajuda, inclusive, a poder compreender o outro do lugar do diferente, né? Perfeito. Então, como é que eu posso tratar um paciente, como eu posso atender um aluno, como eu posso produzir uma relação de trabalho, seja qual for a minha profissão, se eu não compreendo esse lugar do outro como humano. E essa compreensão do lugar do outro como humano passa pela questão do respeito à fé, à própria espiritualidade, a questão das manifestações religiosas como um todo. E na PUC Goiás, eu acho que é importante destacar isso, e o NEP de Humanidades reforça tudo isso,
nós não temos uma questão que é de doutrinação. Nós temos uma questão de respeito, de pluralidade, sem perder a identidade católica que lhe é própria enquanto instituição. Então, os alunos conhecem a nossa identidade, mas, ao mesmo tempo, sabem que a universidade respeita qualquer profissão de fé dos seus alunos, professores e funcionários. E isso passa pela questão dos direitos humanos e a questão da fé e da espiritualidade como um todo. Perfeito. Tem também o eixo aqui, base, democracia, cidadania e poder. Esse deve ser de pegar fogo o debate nesse setor aqui, desse tema, não, professora? Mas democracia, também, cidadania e poder. Isso, mas a partir do momento que o aluno, que o ser humano, que o estudante, ele vai se relacionando e vai compreendendo, ele precisa entender o que é democracia. O que é viver uma democracia? O que é ser político, por exemplo, na atual conjuntura em que nós estamos vivendo? Então, ele passa por esse debate de compreender o seu lugar, de respeitar o que é o ser cidadão, né? Então, essa compreensão de democracia, de ser cidadão, dos seus direitos enquanto ser humano, enquanto indivíduo que está inserido em uma sociedade, esse debate ele precisa acontecer em salas de aulas. Tá, ele também precisa ter uma consciência de cidadania, mas também uma atitude de cidadania, sim, né? Essa parte de ação também está prevista aqui? Né? Está previsto e dentro desse eixo. Não só está previsto, como ela vai ser desenvolvida conhecendo os próprios projetos que é realizado dentro da própria instituição e fora da instituição, que são os nossos projetos de extensões, né? Então, esse aluno ele tem essa possibilidade de conhecer, ele tem a possibilidade de participar como voluntário ou ir mesmo só como um conhecer, e daí ele vai fazer essa relação do que é aprendido em sala de aula na teoria com a prática, nessa teoria e prática conjuntamente. Ele vai aprender isso entendendo o que é ser cidadão. Quais são os valores e os direitos de ser cidadão? Né? O que eu posso fazer que vai ajudar, que vai agregar? Professor Romildo, mas o cidadão, por exemplo, a democracia ela não tem digamos assim, um ordenamento perfeito, é um ordenamento que está em aperfeiçoamento. E para ser aperfeiçoada, a necessidade, então, do estudante sentir ou compreender, evidentemente, como é que funciona o mecanismo da democracia, mas também de sentir que ele tem que agir, não é? Que ele também é sujeito desse processo, que em algum momento ele vai ter que agir para aperfeiçoar essa democracia, para melhorar as leis, para alterar as leis. Quer dizer, nem toda lei é justa, digamos assim, né? Faz parte dessa programação, porque o núcleo, ele é o núcleo da humanidades, mas esse tema é um tema da universidade, portanto é da escola também, né? Como é que a escola vê esse trabalho, né, de despertar, digamos assim, a necessidade de luta, né, para o estudante realmente não só compreender, mas também agir para melhorar e aperfeiçoar os nossos processos democráticos? Tem uma questão importante na sua pergunta, que que lugar ocupa a juventude, né? Qual o protagonismo que a juventude ocupa, por exemplo, quando ela pensa as questões sociais, né? As questões políticas. E aí, professor Daniel, a gente tem uma dimensão muito importante na escola e no próprio núcleo de formação, que é entender o sujeito como um ser político, né? E o político não o político partidário, né? O político é aquele no sentido de compreensão do mundo e da razão das coisas em si, né? E essa compreensão como sujeito político que atua, né? A gente trabalha, por exemplo, com a perspectiva de cidadania ativa. Essa perspectiva de cidadania ativa é aquela que não só vê o mundo, julga o mundo, compreende o mundo, mas age em relação a esse mundo que ele vê, julga e compreende. Então, o ver, julgar e agir são ações inerentes a um projeto de humanidades em que a gente entende que tomar posição, tomar partido, né, tomar posicionamento frente ao mundo mais justo, mais igual, né, economicamente desigual. A gente quer uma economia e uma sociedade que seja igualitária, não desigual. O princípio não pode ser a desigualdade, e fazer com que o aluno, na graduação, por meio dessas disciplinas ou por uma série de atividades que a gente vem realizando, como colóquios, o próprio Humanitas, possibilitar esse aluno o entendimento de que ele
pode ser um ser que se posiciona em relação a algo. E esse posicionamento não é qualquer posicionamento, é um posicionamento crítico. Agora, tem que entender, professor Daniel, que o crítico aí, às vezes usado como pejorativo, né, ou partidário de A, B ou C, não é essa a perspectiva. Toda perspectiva crítica é uma perspectiva elucidativa, esclarecedora. Então, não é partidária. Então, quando eu digo formar um cidadão crítico, é formar um cidadão consciente de uma realidade. Agora, tomar consciência e não mudá-la, ou deixá-la, ou não desvelá-la e deixá-la como ela está, é ser alienado. Então, eu não posso tomar consciência de algo sem fazer com que esse algo seja transformado, modificado. E aí, o papel das humanidades na PUC é isso, ajudar com que os jovens vejam o mundo, mas não vejam o mundo de fora para dentro. Vejam o mundo construído por eles, construído na história. E aí eles têm um papel fundamental, que é ajudar a fazer um mundo diferente, um mundo mais fraterno, mais justo e mais igual. Então a gente deixou no ar uma questão sobre justamente isso. A pessoa receber uma formação, uma alta racionalidade, uma compreensão de tudo, ser muito inteligente, muito bem preparada e, no entanto, faz maldades. Faz maldades, faz coisa ruim, prejudica o outro, prejudica não só as pessoas individualmente, mas como às vezes prejudica um país todo, fazendo maldades e tudo mais, um tipo de gente e tal. Como fazer para que as ciências humanas não sejam apenas instrumento de desenvolvimento da razão, mas de desenvolvimento do ser humano? Eu lembro aqui de David Hume, que diz que o que transforma a pessoa não é a razão, é o sentimento. O que fazer para que o conceito possa ser incorporado? Perfeito. Eu acho que o tema que você nos provoca, né, perguntar sobre o lugar da razão, por que o homem, né, os frankfurtianos, que é uma escola do pensamento, eles têm uma pergunta que eu acho que é uma pergunta brilhante, serve para todos nós, inclusive nesse momento que nós estamos vivendo. Eles fazem a seguinte questão: por que o homem, podendo ser livre, por que o homem, podendo ser consciente, faz da razão a desrazão? Ou seja, por que ele usa a razão para outros fins que não aqueles que você aponta mais humanos, mais igualitários e mais justos, né? Justamente por essa compreensão de que a razão, ela não é objetiva em si própria, né? A razão, ela não é constitutiva em si própria. A razão, ela é construída historicamente num processo em que o sujeito vivencia possibilidades de esclarecimento ou de alienação. Então, você pode ter uma forma de compreender o mundo que seja alienada, porque esse mundo lhe foi construído, lhe foi apresentado também de forma alienada. Você pode ter uma consciência e uma razão crítica, porque também esse mundo lhe foi apresentado a partir de uma perspectiva crítica, emancipatória. O que eu quero dizer com isso para que a gente entenda, né? Que a razão, que a forma do pensamento, que a lógica de compreensão do mundo, ela não está pronta, né? Ela precisa ser construída, ela é histórica, e a história não está dada, não é pronta e acabada. Então, quando a gente pensa no papel das humanidades, é pensar, por exemplo, como que uma escola de formação de professores de humanidades, como que uma universidade católica como a nossa, uma pontifícia universidade católica, pode ajudar o jovem, pode ajudar o homem a se ver nesse mundo, mas ver esse mundo num outro lugar. Qual é a perspectiva? Numa perspectiva que não dicotomiza ou separe a razão da ciência, da fé, por exemplo, como também a questão do emocional, do espiritual, do subjetivo, né? Você falou aí das emoções, nós não concebemos um sujeito sem emoções, né? A emoção, ela move o sentimento, inclusive gera a possibilidade de determinados tipos de razão e de pensamento. Então, um sujeito que ou que não se vê, não se compreende no mundo, é um sujeito em que a razão se converteu em desrazão. Então você vê, por exemplo, determinadas falas sobre uma ditadura como se fosse normal e natural. Tudo que é normal e natural é uma forma de desrazão, porque já sublimou, já esqueceu, já apagou aquilo que é o sentido de perguntar sobre aquelas coisas. Então, nós precisamos entender o porquê da ditadura, o porquê da bomba atômica, o porquê de processos tão segregatórios, o porquê da migração, né? Nós estamos vendo nos Estados Unidos um processo calamitoso em relação à questão dos migrantes.
Por que a separação, a segmentação, a fragmentação é tão constitutiva em tempos atuais? Isso significa dizer que nós temos uma dificuldade de conviver com o diferente, Daniel. Então, todas as vezes que o homem se defronta com a dificuldade de conviver com aquilo que não é igual a ele separa, segrega e distancia-se desse homem. E aí ele usa determinados artifícios para isso, né? É por isso, então, que vocês destacam aqui o terceiro eixo do núcleo, que é cultura, diversidade e estética, necessidade da alteridade, professora Rosemary. Isso, né? Porque é preciso compreender a individualidade de cada um. Então, quando o professor Romilson coloca essas dificuldades que nós estamos vivendo hoje, dos migrantes, né, por exemplo, eles chegam e cada um tem a sua cultura, tem a sua singularidade, e essa cultura, essa singularidade, ela precisa ser respeitada, e quando não há o conhecimento do outro, não há esse cuidado com o outro, me colocar no lugar do outro, que é a alteridade, então eu passo a desvalorizar, passo a desrespeitar, passo a menosprezar. Então vem a xenofobia, vem todas as outras formas de preconceito que vem para diminuir esse ser humano, para diminuir esse outro que não sou eu. E para o Brasil isso é salutar, né? Porque é um país grande como é o Brasil, com diferenças geográficas, culturais, econômicas diversas. Então, quanto você sai de um estado, vai para o outro, você vê uma diferença enorme. Então, se não houver uma cultura da diversidade, a gente acaba tendo uma postura extremamente violenta, digamos assim, com muita gente, né? Isso. Laraia, ele vai dizer, um grande antropólogo, ele vai dizer que não existe uma cultura, existem culturas, né? Então, hoje nós já trabalhamos há muito tempo, né, com essa ideia de culturas. E dentro do próprio Brasil, como o senhor colocou, essa diversidade cultural de uma região para outra, né, aqui próprio em Goiânia, com essa diversidade que nós temos de uma região para outra, se não houver esse respeito, eu conhecer para respeitar o outro, nós vamos acabando tendo essas violências que existem, essas segregações, essa diminuição e desvalorização do outro. Agora tem uma questão importante, Daniel, que eu acho que a gente precisa também retomar na sua pergunta, que é a questão do termo diversidade, que é outro termo também, assim como crítico, né, reapropriado e descaracterizado do seu sentido, né? Então, pensar diversidade numa proposta humanística como a nossa, por exemplo, é pensar a questão da igualdade e da diferença, né? Sim. Então, pensar aquilo que é constitutivo mesmo do outro na igualdade e na diferença em relação às outras pessoas. Então, diversidade é respeito, diversidade é valorização, seja qual for essa perspectiva de que a gente não minimiza o outro, mas a gente reconhece no outro aquilo que também temos em nós como humano, né? Quer dizer, uma postura de aceitação ou a diversidade, digamos assim, a diversidade do Brasil é uma riqueza, não é uma pobreza. A pobreza é a visão unificante, harmonizante, né? Isso é que é uma pobreza, porque causa violência e desconsidera o valor que o outro tem. É por aí que vocês acham? Perfeito. É porque existe uma diferença entre igualdade, diferença e diversidade, né? Então, nós estamos falando que uma coisa pode ser igual, ou pode ser diferente, ou pode ser diverso. Mas o que fundamenta a questão da xenofobia ou as formas de preconceito são as formas de desigualdade. Toda vez que a sociedade gritar determinados aspectos desiguais, seja ele na educação, na saúde pública, no transporte, na própria condição econômica, essa desigualdade vai gerar um tipo de reação. Então, é ação e reação no sentido daquilo que possibilita o homem estranhamento. Então, a desigualdade é que é o motor, ou que a gente chama de fundamento, violência e de forma de preconceito que nós estamos vivendo hoje no país. Perfeito. Na verdade, a desigualdade tem um fundo econômico aí, né? Que, na verdade, as pessoas têm desigualdade de oportunidades e, portanto, são desiguais. Pertencem a níveis sociais diferentes e, nesse sentido, que são desiguais. Não é? Também, né? E aí essa desigualdade acaba forçando uma ideologia da ignorância ou fazer de conta que não existe a diversidade. Que a diversidade é uma ficção. É isso? Por aí?
Acho que sim, né? E eu penso assim que a questão da desigualdade econômica, ela é gritante nas nossas casas, nos nossos, né? Na nossa família, por exemplo. Quantos de nós, por exemplo, não temos hoje algum parente, algum amigo desempregado, né? Agora pensa na condição social, humana, até espiritual de um sujeito que não se conhece e não se reconhece na possibilidade do trabalho. E aí nós não estamos falando, professor Daniel, de emprego, né? Porque emprego é você ir fazer uma atividade e receber um salário por aquela atividade. Nós estamos falando do trabalho como constitutivo do humano. Todo ser humano precisa de um trabalho para se realizar, né, para se produzir na sua família, para dar condições de vida para os seus semelhantes e tal. Na ausência dessa condição de trabalho, né, não de emprego, na condição de trabalho, o que acontece com esse humano? Ele não se vê na sua totalidade. Portanto, ele quase animaliza, né? Ele volta às suas origens primitivas de não se reconhecer como humano, muito menos aqueles outros que convivem comigo. Então, nós estamos dizendo, a desigualdade econômica, ela é gritante, né? Hoje, no país, nós vemos uma crise econômica muito forte. Essa crise assola todos os setores da sociedade, é importante dizer isso. E é preciso repensar, então, que modelo de sociedade, né? Que modelo de mundo é esse em que o econômico grita mais do que o humano e do que o social. Do programa, do projeto, o NEP é um núcleo, não é um projeto, ele é um núcleo, pertence à estrutura da Escola de Formação de Professores de Humanidades. É isso. O NEP é o Núcleo de Ensino, Pesquisa, Extensão e Humanidades, e ele é uma parte não só da Escola de Formação de Professores de Humanidades, mas de toda a instituição, de toda a PUC Goiás. Eu vejo aqui que, além de disciplinas, vocês estão com uma programação, que a senhora já falou no início do programa, o primeiro Humanitas a ser realizado durante a jornada, o Congresso de Ciência e Tecnologia, que vai ocorrer em outubro, né? Isso. Como é que é esse Humanitas? O Humanitas, ele é o primeiro, né? E para chegar nessa configuração do Humanitas, foram 5 anos de preparação, né? 5 anos de estudo, de reuniões, de preparação, de ensaios, que começou lá na Escola de Formação de Professores de Humanidades, só lá, trabalhando com o Colóquio das Humanidades, que nós trabalhamos temas educação e trabalho, educação e meio ambiente, e isso tinha como foco, né, terminava com AI, que eram questões que iam para aí. Depois vem Humanitas. Eu vejo que vocês vão realizar por escolas, né? Vai ser em escolas as atividades, e são atividades que eu achei interessante, que são mesas redondas, conversas. Aliás, o tema chama diálogos, né? Você fala, são diálogos feitos de humanidades nas escolas. Isso. Todas as escolas da universidade. A universidade tem 10 escolas, os cursos todos da universidade estão organizados por escolas. E em cada escola vocês vão desenvolver. Tem mostras e tem filmes também, né? Sim. Mostras artísticas e filmes. Isso talvez vai ao encontro do que eu estava perguntando, de não ser só conceituação, mas é também uma vivência desses valores das ciências humanas, é isso? Isso, a proposta é exatamente essa, é o dialogar, é o olho no olho com os nossos jovens e até... Olho no olho com o nosso jovem. Olho no olho com o nosso jovem, entendendo um pouco o que é que esse jovem quer, né? Dialogar com esse jovem. Por isso que nós não pensamos em um auditório lotado. Nós queremos mesmo estar ali numa sala de aula. Tem rodas de conversa, debatendo temáticas que têm a ver com o curso dele, com a realidade atual em que ele está vivendo, de jovem, né? Debater um filme que tem a ver também com o curso dele e que tem a ver com o ser humano, né? O estar inserido nessa vida de jovem, como é a proposta também do nosso Papa, né, com o Sínodo da Juventude. Que legal, que legal. Faltou um eixo ainda que nós não falamos, que é o desenvolvimento, sustentabilidade e ética. Quer dizer, esse é um dos eixos temáticos do núcleo. Isso. Né? Qual a relevância desse eixo para a formação humanística, professor Romilson? Então, esse tema é extremamente caro, né? A gente vem aí de uma discussão, inclusive, feita pelo o Papa Francisco sobre a casa comum, né? A perspectiva de nós compreendermos o planeta e a forma como cuidamos da nossa terra, da nossa casa, de modo sustentável, de modo que a gente garanta, inclusive, a possibilidade de continuidade das espécies, né? Seja ela humana ou outra qualquer.
E aí é que tem uma questão da ética, que é que valores agregam esse humano para estar nesse planeta, nessa Terra, que elementos, que condições ele tem, possui para compreender a sua relação com a natureza, né? Mas também que elementos ele tem para compreender o mundo, o processo econômico, em relação a esse lugar que ele situa no planeta. Então, é ético, né, de desenvolvimento, é de sustentabilidade, e é uma questão do cuidado, né? Eu acho que esse eixo ele tem uma centralidade no cuidado. Cuidar de si, cuidar do outro, cuidar do planeta, mas de forma consciente, de forma que a gente possa planejar e dar sentido para essas coisas. Eu vou fazer mais uma provocação aqui. Meu papel aqui é esse mesmo, de fazer provocação. Veja bem, o Japão é um dos países que tem a melhor, está entre aí os 20 países de melhor sistema educacional do mundo, né? E é um país com uma forte formação técnica. A gente vê lá que o pessoal desenvolve muito bem nas engenharias, na área de inteligência artificial, matemática, né? Onde a gente vê um calculista matemática tem um olhinho apertado. Geralmente tem alguma descendência japonesa e tal aqui no Brasil, mas lá no Japão realmente há esse cultivo dos números, das formas geométricas, da matemática e tal. E é um país, então, de forte formação técnica nesse sentido, de trabalhar com fórmulas abstratas e tal. Já a Itália é um país que tem uma forte tradição de formação humana. No entanto, a gente vê lá no Japão, por exemplo, houve uma denúncia de corrupção. O ministro lá recebeu uma denúncia, né, de que ele estava envolvido em corrupção. Ele suicidou de tanto desespero. Já na Itália, a gente viu pipocar tantos problemas de corrupção, a máfia lá da Sicília, o Berlusconi com os esquemas de rolo dele lá, com tanto moral quanto também de corrupção, e outros tantos escândalos que ocorrem na Itália. Como explica isso? Um país de forte tradição de formação humanista, né, e outro de tradição de formação mais técnica, ser mais ético do que... Né, um país de formação técnica é mais ético que um país de formação humana. Como é que explica isso? Essa comparação, essa relação ela é importante, mas também a gente precisa entender que o Japão, sendo tudo isso, né, é também um país de alto índice de suicídio, né? Então você tem uma juventude, né, que se reconhecer como pessoa, como jovem, frente a tanta técnica, frente a tanta tecnologia, frente a tanto formas abstratas de se relacionar nesse mundo. Então, se por um lado a gente tem uma questão que é o princípio da educação e formação, né? E aí no Japão a gente tem uma formação ela muito mais instrumentalizada, muito mais tecnológica. Por outro lado, você tem uma cultura na Europa e você tem uma cultura na própria na Itália que possibilita uma outra forma de compreender o mundo. Só que a questão que se coloca na sua pergunta é a questão da ética, né? Então, como é que a ética ela pode estar presente em qualquer espaço e tempo social? Né? Então a ética, a gente precisa entender a ética como um princípio e um valor que ele também é construído historicamente. Então essa construção histórica, ela não passa apenas por uma dimensão que é da escola. A escola não garante por si só uma formação ética. A formação ética passa por valores sociais, por uma cultura que é construída historicamente, e é isso que vai dando substrato para a gente entender quem é esse indivíduo em determinado contexto. A escola é importante para a formação ética, sem dúvida alguma, mas os valores também sociais, históricos, culturais de um povo ajudam a construção dessa ética. Então, para a gente explicar qual é o lugar dessa ética na Itália e no Japão, por exemplo, a gente teria que estudar a cultura desses povos e entender como que a cultura ocupa um lugar de centralidade nessa formação, né? É verdade. A gente já viu aqui mesmo no Brasil muitos políticos usarem o discurso da ética, se postarem como éticos, né, e depois serem desmascarados como extremamente imorais no bastidor. Já tivemos isso em Goiás e no Brasil e no mundo, a gente já viu isso, né? Então, realmente, não basta uma formação conceitual da ética. A pessoa pode saber todos os princípios de ética e nem por isso ser ético. Ele precisa realmente ter a formação de vida, né, de cultura, né, eu acho. Precisa não só disso, mas também de valores, né? Valores que muitas vezes trazemos das nossas casas. É uma coisa tão simples que aprendemos com os nossos pais e que muitas vezes em determinados povos ou determinada pessoa deixa de viver isso na prática. Mas então não seria por isso que o primeiro Humanitas deveria ser seguido de um segundo Humanitas, onde não só a universidade fosse envolvida nisso, mas a sociedade também? Sim,
Eu acredito que sim. Um terceiro, um quarto humanitas. Quarto humanitas. Fazer em outros ambientes, porque eu vejo que o humanitas visa justamente isso, não só trabalhar as ideias, mas trabalhar a vivência. A pessoa poder assimilar isso na sua vida. Né? Mas tem uma coisa, Daniel, que a gente precisa entender aí, é que a universidade ela já está nessa sociedade, né? Então, ela é constitutiva ela é um substrato daquilo que a gente vivencia. Então, nós temos nas salas de aulas, por exemplo, sujeitos que pensam e vivenciam realidades sociais completamente diferentes, né? E tem projetos de vida diferentes. O Humanitas é um movimento, né? Eu acho que é esse o movimento em que a universidade, pela sociologia, filosofia e teologia, se coloca para dialogar com os professores, com os funcionários, com os alunos, com a sociedade, temas que são extremamente importantes para podermos pensar, por exemplo, o lugar que ocupamos nesse mundo contemporâneo. Então, você tem, por exemplo, a questão da mulher, a questão do negro, a questão do trabalho, a questão do direito, né? A questão da própria espiritualidade, da fé e transcendência e espiritualidade. São temas que a gente precisa discutir com os sujeitos em todos os espaços e tempos. E quando a gente pensa assim, fazer e dialogar mais com a sociedade, a universidade já faz esse papel, dialogando com seus alunos, com seus professores e seus funcionários. Agora, fazer a universidade, né, aquilo que é de fora, de dentro para fora, talvez seja um bom papel que você nos dá. Quer dizer, como que a universidade pode estar presente nesses debates, mais fortemente nas comunidades, nas paróquias, né, nas próprias praças. Eu acho que a universidade ela nunca não é e não pode ser enclausurada, ela não pode ser fechada em si mesma. Uma universidade que não dialoga com a sua comunidade, com os sujeitos da sociedade, é uma universidade morta em si, porque a riqueza da universidade é essa pluralidade, essa questão, né, da diferença que ele é tão forte, tão constitutiva. Está no próprio nome, né? Unidiversidade, né? É a unidade da diversidade, né? Agora, professora Rose, quem quiser participar do primeiro Humanitas, o que ele deve fazer? A partir do 1º de agosto já vão estar abertas as inscrições. Então, a pessoa pode entrar no site da PUC, dentro do site do Congresso de Ciência e Tecnologia, do 5º Congresso de Ciência e Tecnologia. Lá vai ter um link que vai direcionar para a página do primeiro Humanitas e ele vai poder escolher, né, e é totalmente gratuito, né? É aberto não só para a comunidade acadêmica, mas ele também é aberto para a comunidade, para toda a sociedade em geral. Então, legal. É claro que o nosso foco principal são os nossos acadêmicos, mas... E se for telespectador do Papo Dinâmico, melhor ainda. Vai ser mais ainda bem atendido lá, né? Incorporado no programa. Então você que está nos assistindo, vai lá no site da PUC Goiás, www.pucgoias.edu.br, no link do Congresso de Ciência e Tecnologia, lá você encontra um link para o primeiro Humanitas. Vai lá, se inscreva e participe. Gente, eu agradeço muito a presença de vocês. A musiquinha está tocando, avisando para nós que o projeto passou muito rápido. Eu pensei que a gente estava no 3º bloco, mas já me alertaram que estamos no final do programa. Então, obrigado, professor Romilson. Eu agradeço. Estamos aqui para juntos construirmos uma outra sociedade, uma outra universidade conectada, sintonizada com os princípios e valores da justiça social. Com certeza. Se Deus quiser. E professora Rose, obrigado também pela presença e pela contribuição que deu aqui para nós. Nós é que agradecemos por poder participar desse momento e uma boa noite. Boa noite. Para você que nos acompanhou, um grande abraço. Participe, viu? Do primeiro Humanitas da PUC Goiás. Grande abraço, boa noite, até a próxima.